Oi, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer a profissão de Bernardo Sanguinetti da Cunha Rosa. Ele trabalha no Ministério Público de São Paulo como promotor de justiça e vai contar um pouco para a gente como é a profissão, como é trabalhar um órgão tão renomado como esse, como promotor de justiça. Então, todas as dúvidas serão tiradas aqui. Bernardo, é um prazer, muito obrigada pela disponibilidade em nos atender. Boa noite, Teli. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Olha só, Bernardo, é o seguinte, então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse, fale para a gente a sua cidade natal, se já é de São Paulo mesmo ou teve que migrar, e qual que é a sua formação. Meu nome é Bernardo, né? Hoje eu acabei de ingressar no concurso de promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, mas eu estava em Minas Gerais. Sou natural do Rio de Janeiro, mas eu era promotor em Minas Gerais há 2 anos e meio, aproximadamente. Então, embora seja novo no Ministério Público de São Paulo, ainda em curso de formação, a minha experiência é como promotor de justiça de Minas Gerais. Antes disso, né, não é a minha primeira formação, direito foi minha segunda faculdade, minha primeira formação é engenharia, e eu cheguei a exercer engenharia por aproximadamente 7 anos. Né? Me formei em direito quando eu já tinha 33 anos, então eu ingressei um pouquinho mais velho do que o usual. Então, sou do Rio de Janeiro, fiquei um tempo em Minas Gerais e agora estou em São Paulo como promotor de justiça. Eu era promotor de justiça, continuo como promotor de justiça. O que essa carreira tem de encantador, né, de apaixonante? É de fato você sentir que em diversos momentos da sua profissão você consegue ajudar as pessoas. Às vezes você ajuda uma pessoa individualmente, você, por exemplo, consegue um tratamento médico para aquela pessoa, você consegue um acolhimento para aquela pessoa e auxilia toda a família, bem como em outras demandas maiores, mas demandas coletivas, como, por exemplo, você consegue uma reforma numa creche ou numa escola que possibilita alocar 30 crianças e adolescentes que estavam sem aula, por exemplo, ou uma reforma no hospital, enfim. Então você se sente muito útil e isso é muito recompensador. De fato, você sente muito bem ajudando o próximo. Essa gratidão por ajudar o próximo e a sociedade como um todo é extremamente gratificante. Fora também a área criminal. Promotor de justiça, sem exagero, atua em diversas áreas. Eu não conseguiria ficar citando aqui as milhares de áreas de atuação do promotor de justiça, que vai desde da infância e juventude até o tribunal do júri, ambiente, urbanismo, enfim, é uma atuação bem versátil, bem variada e, como eu disse, você está ao lado da população e, de fato, você ajuda os mais pobres, os vulneráveis, isso é muito gratificante. Agora, ô Bernardo, você então, São Paulo, Minas, Rio, engenheiro, mas também agora falando da sua nova formação em Direito, então assim, que também é relativamente recente, né? Eu queria saber o seguinte, tudo dá para fazer, né? Quando os alunos veem pessoas assim, nossa, um promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, puxa vida, e aí você está estudando, você está naquele processo ainda difícil, você acha que não é possível e tudo mais, e aí é muito bacana você falar todas essas mudanças que aconteceram na sua vida para dizer, olha, não, dá para acontecer, né? Dá para fazer acontecer, é só querer. Eu queria saber há quanto tempo que você trabalha no setor público, né? E como que tudo começou? Lá atrás mesmo, você foi incentivado por alguém ou estava insatisfeito com alguma coisa, chegou a trabalhar na iniciativa privada? Fala um pouquinho desse início para a gente. Bom, o meu contato com o direito foi até um pouco aleatório. No meu último semestre da faculdade de engenharia, eu fui me meter a fazer um cursinho preparatório para concurso público, né? Era para a Agência Brasileira de Inteligência. Nunca tinha tido contato com concurso público, muito menos com o direito. Tendo as disciplinas, eu tive contato com o direito civil, direito constitucional, e aquilo me interessou. O direito constitucional me interessou. E aí eu pensei, um dia ainda farei direito. Então ali foi plantada a sementinha. Um tempo passou, né? Eu até passei em outro concurso para a área de engenharia. Passou 1, 2, 3 anos, e aí por questões pessoais eu
estava me sentindo, né, estava trabalhando, meu foco era o trabalho, mas eu me sentia levemente ocioso. Né? Eu queria continuar estudando alguma coisa. E aí foi então que eu decidi começar a fazer direito. Eu estava com 28 anos, ingressei numa faculdade perto da minha casa, porque eu queria ter essa facilidade de deslocamento, não perder tempo com trânsito, para facilitar o meu estudo, mas eu não pensava em fazer concurso para a área jurídica ainda. Tanto que quando eu me formei em Direito, eu tinha passado na OAB, mas eu sequer tinha pego a carteira da ordem. Eu fui começar a advogar em 2018, quando eu comecei a ter algum contato, fiz outras coisas da minha vida. 2018, 2019, eu estava advogando, eu não pensava em concurso público ainda, mas veio a pandemia. Eu trabalhava antes com direito imobiliário, e aí veio a pandemia e eu pensei, bom, os processos vão ficar suspensos e os concursos também vão ficar suspensos. Quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os prazos por conta da pandemia, eu também tive essa percepção. Os concursos públicos vão ficar represados, eu vou ter um tempo para estudar, para ir preparar os concursos voltarem, eu espero estar pronto. Então, eu não fiz uma faculdade de renome, eu fiz uma faculdade à noite, eu trabalhava o dia inteiro. Então, por exemplo, eu não conseguia ler aqueles livros gigantes de doutrina, eu não li na época da faculdade. Sinto falta disso, né, de não poder ter lido. Eu não cheguei a ler nenhum livro de direito na época da faculdade, de ponta a ponta. Meu estudo era assistir a aula, fazer as anotações e usar as apostilas da faculdade. Foi assim que eu me formei. E quando eu comecei para concurso público, eu também tinha um estudo bem pragmático. O que eu preciso fazer para passar? E no início, eu até comecei estudando para cartório. E eu comecei estudando para cartório porque eu achava que passar para a magistratura e para o Ministério Público seria algo inalcançável. Imaginava que cartório fosse um pouco mais fácil, justamente porque eu achava que eu não tinha uma base sólida de faculdade, de muito estudo durante a faculdade. Mas em 2021, basicamente, eu virei a chave, quer saber? Vou estudar para a magistratura e para o público. E comecei a estudava. Eu tinha uma rotina, eu tinha hora para começar a estudar, tinha hora para ter de estudar. E nos primeiros anos, 2020, 2021, eu ainda estava trabalhando um pouco. Né? 2022, 2023 que eu virei concurseiro profissional, por assim dizer, porque eu já estava indo bem. Tanto é que em 2023 eu cheguei a tomar posse como promotor de justiça em Minas Gerais. Fiquei um tempo sem estudar, 2023, 2024, retomei os estudos em 2025. Foi quando veio a prova do MP São Paulo e eu acabei passando. Então, eu até digo que não tem muito segredo passar para concurso público. É simples, tem que estudar, é óbvio, mas o estudo é um estudo pragmático, com um bom material, ler a lei, estar bem atualizado com jurisprudência, com os precedentes, fazer questão. Não tem mistério, é fazer isso. E fazer muito simulado. Eu fazia muitos simulados, eu fazia muitas questões. E aí eu sempre ia calibrando o que eu precisava fazer, qual matéria que eu estava ruim. E aí eu estudava mais aquela matéria. É um ciclo que se repete. Quando eu passei para o Ministério Público de São Paulo, tá certo que eu já tinha uma base como promotor X de Minas Gerais, né? Já tinha estudado muito. Mas eu retomei os estudos, estava estudando basicamente 2, 3 horas por dia. Pegava lei para ler, fazia questões e li uma jurisprudência. O que tem que ser feito é simples. Um bom material, fazer anotações, ler a lei, fazer questões e jurisprudência. E vai. Tem muita gente que eu conheço que não estudou nas melhores faculdades, não teve os melhores livros e foi aprovado por conta do e também trabalhava muito e conseguia estudar 4 horas por dia e conseguiu passar. Então, e também essa questão de nunca vou passar, é mentira. Dá. Às vezes você leva mais, às vezes você leva menos tempo. Tem gente que tem mais dificuldade em primeira fase, tem gente que tem mais facilidade em primeira fase, mas se acaba em segunda fase, que era o meu caso. Eu tinha muita facilidade com prova objetiva, mas eu reprovei muitas provas em muitas segundas fases dissertativa, porque eu tinha dificuldade, aí fui trabalhando nisso. Você vai vendo onde você é fraco e você vai trabalhando aquilo. Não tem mistério. Muito bom. Então já deu aí as dicas para
para todo mundo sobre o ciclo aí que você acabou fazendo ao longo dessa sua trajetória de estudos. Agora, tem muita diferença, Bernardo, entre atuar em São Paulo e em Minas Gerais? Então, essa é uma excelente pergunta. Eu confesso que eu ainda não sei responder, porque eu estou no curso de formação ainda em São Paulo. Mas eu posso falar um pouco de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado grande, com muitas comarcas, e até parafraseando o Procurador-Geral de Justiça, à época que eu tomei posse, Minas Gerais são muitas Minas Gerais. É do tamanho de um país. Minas Gerais é maior do que a França, por exemplo. Então você tem regiões com muitas particularidades, com muitas peculiaridades, cada uma com um problema, umas mais pobres do que outras. Então, e eu trabalhei no norte de Minas Gerais, fiquei um bom tempo no norte de Minas Gerais, que é uma região é, pobre. E é nessas regiões que você sente que de fato você pode ajudar a população. Eu trabalhei muito com promotoria, eu fui promotor de justiça de promotorias únicas, em que você é o único promotor na cidade, então você faz tudo. Então você, desde a criança com algum problema de saúde, ou vítima de violência, desde o tribunal do júri, desde organizações criminosas, é você. Enquanto que em cidades maiores você acaba se especializando. Os problemas às vezes são mais complexos, mas você se especializa, você tem uma equipe mais especializada também para ajudar você. São Paulo tem uma particularidade, que é um estado que é geograficamente bem menor do que Minas Gerais, com uma população muito maior, tem 46 milhões de habitantes. Então, a característica é de comarcas maiores, com mais promotores de justiça. São Paulo tem aproximadamente 2.000 membros, um pouco menos, Minas Gerais tinha 1.200 membros. Então, o Ministério Público de São Paulo é muito maior que o Ministério Público de Minas Gerais no volume de membros e também no volume de trabalho. Né? E tem essas diferenças, as complexidades, as particularidades, as peculiaridades de cada estado. Nesse momento é o que eu posso dizer, até porque eu ainda não estou há muito tempo em São Paulo para falar das características específicas. Mas por enquanto você também já pegou aí uma bagagem gigantesca, cabeceando e defendendo ali em Minas Gerais, né? Fazendo tudo, de tudo um pouco, estando sempre à disposição. Agora, o que as pessoas, Bernardo, mais confundem sobre a função de promotor de justiça? Muitas pessoas não sabem o que faz o promotor de justiça. Quando eu passei no concurso para o Ministério Público, meus pais, por exemplo, não sabiam o que fazia o promotor de justiça, inclusive achavam que eu era funcionário do Poder Judiciário. Tem a atuação característica do promotor de justiça, que é fazer o plenário do júri, e muita gente sabe que é, levianamente falando, que quem acusa. Mas não sabem, muita gente não sabe que o Ministério Público é um órgão independente que não faz parte de nenhum dos três poderes, né, que é uma função essencial à justiça. Muitas pessoas acham que o promotor de justiça é auxiliar do juiz ou, eventualmente, um substituto do juiz, mas não sabem que o Ministério Público, de fato, luta e defende, a sociedade não defende o Estado. Então, confundem muito com a questão do procurador, até porque há uma confusão. Promotor de justiça estadual, procurador da República Federal, procurador federal, procurador do Estado e dos municípios. Então, essa nomenclatura também não favorece aqueles que não são do direito a entender a função do promotor de justiça. Mas eu já consegui falar com meus pais, explicar o que faz o promotor de justiça, que não é só o titular da ação penal, não é só quem acusa, mas muito mais do que isso. E muito mais do que isso mesmo. Essa atuação criminal é só a ponta do iceberg. Não é menos importante, mas é só a ponta do iceberg. Ô Bernardo, agora você citou aí no início da sua fala que tem muitas e muitas e muitas áreas que um promotor de justiça pode atuar dentro de um órgão, como São Paulo, por exemplo. Você ficaria aí por horas falando sobre essas áreas. Qual que é a área que você especificamente atua? Fala um pouquinho aí sobre o seu dia a dia, o que exatamente você faz e como que é esse dia típico de trabalho de um promotor que atua no Ministério Público de São Paulo. Então vamos lá. Eu estou terminando o curso de formação e eu sou promotor de justiça substituto. Então eu basicamente cobrirei colegas que estão de licença, de férias ou então em cargos que não tem nenhum promotor titular. Então, enquanto eu não titularizar,
né, enquanto não tiver uma promotoria em que eu estou vinculado, eu estarei rodando entre diversas promotorias de justiça conforme a necessidade do Ministério Público. Então, por exemplo, eu posso ser designado para o Tribunal do Júri da capital. No mês seguinte ou 2 meses depois, eu posso ser designado para promotoria de recuperação judicial e falências ou de violência doméstica, patrimônio público, meio ambiente. Então, nesse início de carreira, no Ministério Público de São Paulo, o promotor substituto, ele roda muito. O que é algo positivo, porque ele adquire experiência nas diversas promotorias. Então, você vai pegar essa bagagem. Enquanto em Minas Gerais eu fiquei numa promotoria de justiça única, que eu atuava em todas as áreas, aqui eu vou ficar em promotorias especializadas, mas eu vou pular de promotoria em promotoria conforme a necessidade do Ministério Público de São Paulo, e todos os promotores substitutos vão também passar por isso, né? Eu posso ficar 1 mês ou 2 meses, mas quase que necessariamente eu vou pular de promotoria em promotoria. E se você pudesse falar aqui para gente, o que mais exige equilíbrio emocional na carreira? Essa é uma excelente pergunta. E exige mesmo. E exige porque a gente vai se deparar, né, o promotor de justiça vai se deparar com inúmeras situações que vão deixar você triste, ou abalado, ou com muita raiva, inclusive sem saber o que fazer. Às vezes você será jogado numa reunião com diversas pessoas da rede de proteção para tratar de um caso complexo, estará todo mundo olhando para você, esperando uma resposta, e você simplesmente não tem a resposta para dar. E em outras situações, você vai estar num plenário do júri em que você vai estar sendo ofendido, atacado por aquele advogado ali na sua frente. E você também não pode perder a calma e a sua postura em audiência. Você será desafiado pelo réu ou por testemunhas. Essas são as situações. Às vezes, você pode se deparar com uma situação de muita vulnerabilidade daquela pessoa que está ali na sua frente, chorando. Às vezes ela perdeu um ente querido e você está ali, você, apesar de ter empatia, você também não pode perder a sua calma. Você pode sim se sensibilizar, se solidarizar, mas você precisa dar uma resposta. Né? Você está ali não como o Bernardo, mas você está ali como promotor de justiça, membro do Ministério Público, atuar para proteger aquela pessoa, para proteger aquela sociedade. Então, você precisa estar calmo para passar e aplicar o conhecimento técnico que deve ser aplicado, ainda que você não saiba a resposta correta para aquele caso. Existe muito trabalho invisível na sua profissão que a sociedade não percebe, Bernardo? Nossa, inúmeros. Muita coisa, inclusive, se dá dentro da promotoria de justiça, com seus colegas, que a sociedade não vê. Então, por exemplo, quando tem uma investigação criminal. Quando chega na ponta, na denúncia, aquilo é só a ponta do iceberg de toda a investigação que aconteceu antes, em parceria com a autoridade policial, com o delegado de polícia, com os policiais que realizaram toda aquela investigação, e você dando um apoio no pedido de prisão preventiva, busca e apreensão, quebra de sigilo, ou então quando você está falando para alguma política pública, como, por exemplo, vagas em escolas e creches, às vezes a população só vê aquela obra pronta ou aquela obra sendo realizada, mas teve muitas reuniões entre você, promotor de justiça, e o Poder Executivo, secretário de Educação, secretário de Obras, até mesmo com o prefeito, principalmente em cidades pequenas, para tentar mobilizar aquela situação. Quando você consegue um veículo para levar as pessoas 2 vezes por semana para fazer um tratamento médico numa cidade maior. Aquilo é tratativa, é resultado de muitas conversas que teve entre o membro do Ministério Público, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para elaborar políticas públicas. E muitas vezes as pessoas não viram para o promotor de justiça aquela situação, mas teve atuação. Ou quando o promotor de justiça ajuiza alguma ação civil para reconhecer algum direito ou alguma política pública, também só vem o resultado. Então, muito do trabalho é, de fato, invisível. A maioria do trabalho é invisível. A ponta do iceberg, o plenário do júri, com o tal promotor de justiça lá atuando, que é visto ou numa audiência criminal ou, eventualmente, alguma audiência pública. Mas a regra não é essa.
não é o holofote, a regra não é a glamorização, a regra não é aparecer, a regra é ficar atrás das outras autoridades, apoiando principalmente a polícia, atuando junto aos outros poderes para, como eu digo, ajudar e proteger a sociedade. Ô, Bernardo, agora uma pergunta que sai aí em todos os concursos possíveis é: posso trabalhar de casa? Tem home office, teletrabalho, enfim, dá para trabalhar de casa no Ministério Público de São Paulo como promotor de justiça ou não? Não, né? Sendo tanto como promotor de justiça em São Paulo, quando eu era promotor de justiça em Minas Gerais, a exigência, inclusive por resoluções do CNMP e do próprio Ministério de São Paulo, de residência na comarca e sim é permitido home office com a regulamentação de cada ministério. No de São Paulo, é 2 vezes por semana, salvo engano, mas sendo residência na comarca. E os dias não são livremente escolhidos por você, há uma alternância, há uma agenda conforme outros promotores de justiça que também atuam, porque há necessidade de atendimento ao público. Então, a regra é, não é possível o home office integral, não há essa possibilidade. Há necessidade de residência, inclusive para o Ministério Público, membro do Ministério Público, está perto da população que ele irá atender. Há essa necessidade de conhecer a realidade local, a realidade de onde ele atua, para melhor ajudar a população. Então, é possível sim o home office 2 vezes na semana, mas residência na comarca. A pessoa, ainda que esteja de home office, não pode fazer home office, por exemplo, de outra cidade ou de outro estado. Uhum. É da comarca. Agora, dá para ter qualidade de vida, Bernardo, né, na carreira? Como que você concilia a família e atuação em casos mais complexos? Dá para ter um tempo familiar aí? Como é que você administra isso? Primeiramente, o trabalho é extremamente gratificante. Então, é cansativo, mas é extremamente gratificante. Quando eu atuava lá em Minas Gerais, por diversas vezes eu fiquei até muito tarde na promotoria de justiça. Às vezes, audiências começam muito cedo e vão até tarde. Já fiz júris que duraram mais de um dia, né? Foram 2 dias de júri, começando 9 da manhã, terminando 11 da noite, no dia seguinte, 9 da manhã, terminando de madrugada. Mas é sim possível. Há plantões e muitas vezes estará na escala de plantões nos fins de semana, às vezes recesso ou carnaval. Mas sim, é possível ter uma rotina, um trabalho que você tem a sua hora, muitas vezes você consegue até fazer o seu horário, dependendo da pauta de audiências, consegue às vezes chegar um pouco mais tarde, sair mais tarde, ou chegar mais cedo e sair mais cedo, mas é possível sim ter uma vida familiar, ter rotina, ter férias, que é muito importante, e o trabalho é extremamente gratificante, ativo, mas gratificante. E conforme você vai adquirindo experiência, o trabalho também vai ficar um pouco mais fácil. Como quase tudo, na vida que você tem experiência, você passa a fazer melhor e mais rápido aquilo. Então é sim possível um convívio com os parentes, convívio com os amigos, é possível fazer a sua atividade física, eventualmente, e uma viagem ou outra. Muito bom. Agora, tem alguma característica principal, Bernardo, para quem deseja assumir a mesma função que você ou algum perfil que seja necessário? Primeiramente, tem que ser persistente, disciplinado, para passar no concurso público, eu diria que são as principais características, e o promotor de justiça tem que ser um pouco indignado, porque a nossa atuação é ir atrás de problemas para ajudar as pessoas. Então, muitas vezes será necessário bater de frente com pessoas poderosas, com políticos, com outros advogados, com pessoas ricas da cidade, e terá que se indispor mesmo, porque a sua função é essa, de se indignar, porque o Ministério Público, diferentemente da magistratura, o Ministério Público, o membro do Ministério Público tem essa iniciativa. Nós temos essa iniciativa de, ao visualizar alguma coisa em desconformidade ou alguma coisa errada, a gente tem a obrigação de atuar, a incomodar pessoas. E, por conta disso, inclusive, o membro do Ministério Público tem diversas garantias, né? Primeiro que tem uma remuneração bastante interessante, bastante adequada. Além disso, tem a mobilidade, a vitalicidade, a irredutibilidade dos vencimentos, a independência funcional, que é justamente para permitir que o promotor de justiça, né, encare esses desafios sem medo, né, de represália.
porque é a nossa função, né? Então, uma característica do promotor de justiça é ser indignado. Ser indignado com os problemas, é correr atrás, é buscar a melhoria, é querer atender a população, estar junto com a população, dentre outras, mas eu diria que essa seria uma das mais importantes. Você citou a remuneração inicial, né? Que é muito boa, bem gratificante e tudo mais, tem uma bela virada de chave aí. Além da remuneração inicial, que normalmente o concurseiro já sabe quando sai o edital. No Ministério Público de São Paulo, tem gratificações, bonificações, algo que seja um extra aí para um promotor de justiça? Bom, tem os plantões, que eventualmente, estando na escala dos plantões, os plantões são remunerados, como se fosse um serviço extra, um trabalho extra. Há, eventualmente, cumulação com outras promotorias, então você responde por uma promotoria, mas também acaba respondendo por duas promotorias ao mesmo tempo, então há também um acréscimo na remuneração por conta disso. Férias, né, são 60 dias de férias, remuneradas ao longo do ano, com o respectivo adicional de terço de férias aqui em São Paulo, e auxílio alimentação e auxílio saúde. Muito bom. Agora, Bernardo, quais foram as principais mudanças que você percebeu aí na sua vida desde que você assumiu esse cargo, né? Você disse que está no curso de formação, mas você já vinha atuando, né, em Minas Gerais. Então, quais foram as mudanças que você percebeu na sua vida desde que você entrou em contato e começou a atuar efetivamente como promotor de justiça? E se você pudesse voltar no tempo, você ainda escolheria essa profissão? Você segue motivado, segue apaixonado? Bom, se eu pudesse voltar no tempo, eu nem teria feito engenharia, teria feito direito logo para tentar o concurso público, mas a gente não pode voltar no tempo. Enfim, eu adoro o que faço, de verdade. E o que mudou na minha vida? Mudou na minha vida quando eu fui promotor de justiça. Cara, eu assumi e fui para uma promotoria de justiça única. Foi até engraçado que quando eu cheguei na academia, as pessoas já sabiam que eu era o promotor de justiça sem ter sequer entrado em exercício. Então, você não consegue se dissociar muito do cargo. Em cidades pequenas. Em cidades maiores, ninguém vai saber que você é. Mas em cidades pequenas, a sua figura, a figura do promotor e a figura do Bernardo, por exemplo, são indissociáveis. Então, onde quer que eu estivesse, eu era o promotor de justiça. Se eu estivesse almoçando, eu era o promotor de justiça. Vinha o vereador conversar comigo sobre alguma questão. E a gente tinha que. Não poder, eu nunca ia falar para ele, não estou em serviço, me procura. Não, atendia ali na hora. Então você é promotor de justiça 100% do tempo. Não dá para se afastar do cargo nessa hora. E no início, eu diria que era muito trabalho, é muito trabalho. No início eu estava bastante estressado, porque era muita coisa acontecendo nas diversas áreas, mas depois aquilo foi aliviando, foi acalmando, e aí a qualidade de vida, fui tendo qualidade de vida. Você vai se acostumando, como qualquer outra profissão que exige muita responsabilidade. O cargo é um cargo de muita responsabilidade. As suas prerrogativas, os seus deveres e obrigações são muito importantes. Então você sente essa responsabilidade no início. Você sente o peso do cargo e você fica muito ansioso, você fica com medo de assinar e ajuizar as ações, mas depois aquilo vai naturalmente sendo aceito. Você começa a fazer as coisas com mais tranquilidade e suavidade. E hoje eu aceito quem eu sou, já confesso que eu nem sinto muito mais o peso da profissão. Sei que é importante, sei da responsabilidade, mas hoje já não me abala tanto quanto no início. Já conseguiu separar ali um pouquinho o seu mental do coração, né? Foi levando. Sim, exatamente, exatamente. Já teve situações que eu quase chorei na frente da Vive muito. Hoje eu já consigo me separar mais da ser tão emotivo. Eu nunca fui muito emotivo, mas no início você se depara com algumas situações que você pensa, meu Deus, olha o que está acontecendo. Não acredito, mas é verdade. Tem muitas coisas que você vê que você não acredita. É importante cuidar do psicológico também. Agora, para a gente encerrar, Bernardo, eu gostaria que você, se puder, deixar aí uma mensagem para as pessoas que estão estudando,
não só para trabalharem no Ministério Público de São Paulo, mas quem sabe também seguir aí a carreira de promotor de justiça, seja em São Paulo, ou seja em outro lugar. Então, aquela mensagem motivacional para quem está estudando há muito tempo, acha que não é possível, acha que está muito velho, acha que está muito novo, ou acha que uma virada de chave é muita coisa para o momento, aquela mensagem final motivacional. Vamos lá, em relação a estar muito velho ou estar muito novo, eu sou um exemplo de quem começou a estudar um pouco mais tarde, e eu entrei com 38 anos e tem pessoas que entram com mais idade ainda do que eu. Então, em relação à idade, o limite é 60. Até aí é estudar com perseverança, com qualidade. Um estudo de qualidade é muito mais importante do que horas de estudo. Fazer provas, fazer simulados, não desistir, que você nunca sabe quando que você vai passar. Eu, por exemplo, reprovei em segundas fases seguidas até começar a ter bons resultados em segunda fase e tomar posse. O cargo é um cargo de muita responsabilidade, mas dá uma realização profissional que eu nunca teria tido como engenheiro ou em todas as outras profissões que eu tive. Essa realização pessoal e profissional faz valer a pena. Então, é um esforço que vale a pena e depois que você passa, a recompensa é quase que imediata. Então, independente se você leva 3, 4, 5, 6 ou mais tempo para passar, não desista que compensa e vale muito a pena. Muito bom. Bernardo Sanguinetti da Cunha Rosa, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Olha, muito obrigada pela disponibilidade em contar um pouquinho para a gente da sua história, da sua carreira. Espero que você tenha ainda mais sucesso, tá bom, Bernardo? Muito obrigado. Boa noite, Télio. Obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui no nosso blog e no nosso canal. Tem outras entrevistas com profissionais. Então, continue com a gente, continue navegando. Até a próxima.